Quero agradecer aqueles que estão pela segunda vez aqui, que já estiveram pela manhã, que eu sei que você está só para colaborar, né? Para orar nesse momento, né? Então, conto com a sua paciência. Você já me ouviu, vai me ouvir de novo. Amém? Então, nós estamos em Mateus capítulo 10. E meu tema hoje é o compromisso de Jesus com os seus discípulos. Mateus capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. Vou esperar você achar, em seguida farei a leitura. Imagino que você já tenha encontrado o texto, então vou ler. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Eu quero apresentar para vocês os 12 apóstolos de Jesus. Simão, Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Lebeu, Simão, Zelote, Judas Iscariotes, o traidor. E o verso 5 diz que Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos seus pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles entre os gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado de como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo de vosso Pai é que fala em vós. Irmãos, depois de dar exemplo aos seus discípulos, agora Jesus comissiona os seus apóstolos. E eles são enviados para uma grande jornada evangelística. E Jesus assume
alguns compromissos com eles. Jesus, em primeiro lugar, tem um compromisso de capacitá-los. O Jesus que chama é o Jesus que capacita. Jesus concedeu a eles e concede a nós poder e autoridade para o cumprimento da missão. Se não vejo os irmãos, o verso 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Irmãos, poder é a capacidade de realizar uma tarefa, e a autoridade é o direito de realizá-la. E Jesus concedeu ambos a eles. Jesus os enviou para pregar a proximidade do reino, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, libertar os endemoniados. Diz a palavra de Deus que indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Verso 8 diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E conclui Jesus dizendo, de graça recebestes, de graça dai. Queridos, a caminho do anúncio do evangelho, da chegada do reino, eles receberam então de Deus poder para curar, para realizar milagres, para libertar os oprimidos do diabo. E eles tinham plena consciência, ou deveriam ter, de que estavam recebendo aquela capacitação de Deus gratuitamente. E, portanto, não poderiam, não deveriam fazer daquela missão uma forma de ganhar dinheiro, mercadejando a palavra como muitos fazem hoje. A ordem era essa, de graça recebestes, de graça dai. Isto porque, irmãos, a tentação de transformar uma bênção de Deus numa benesse pessoal é muito grande. E muitos têm cedido a essa tentação. Mas esse é o testemunho do Evangelho. Quando pessoas são ministradas, abençoadas, ajudadas, e percebem que isso é feito desinteressadamente, eles recebem a mensagem e os mensageiros como dignos de credibilidade. Jesus, por certo, não aprovaria esse mercenarismo onde alguns buscam se enriquecer em nome da fé, como também não aprovaria a teologia da prosperidade usada para justificar a vida nababesca de alguns líderes que vivem da exploração de alguns incautos. Queridos, quem são os discípulos de Jesus? Os apóstolos, quem são eles? Senão aqueles que dariam continuidade à obra de Jesus, à missão de Jesus. Então, neste sentido, o que diz respeito a eles, diz respeito a nós. Porque a única categoria de relacionamento com Jesus é mestre-discípulo. A capacitação que ele deixou aos seus primeiros discípulos, ela é extensiva a nós. Todo convertido a Jesus, que o concebe como Senhor, é um discípulo de Jesus. Ele é o nosso mestre, com autoridade sobre a nossa vida, e como discípulos dele, recebemos uma capacitação especial para continuarmos a sua obra na terra. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Disse mais, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Vocês vão expulsar demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Portanto,
você não precisa se preocupar com o fato de que o desafio da empreitada é maior que a nossa ou a sua capacidade de corresponder. Essa preocupação não deveria haver em nós. Quando você se sentir incapaz, inadequado de corresponder, impotente ante os desafios nessa empreitada evangelística ou de qualquer ministério, lembre-se que o Deus que desafia é o Deus que capacita. Amém, queridos? Deus vai capacitar você para evangelizar, para discipular, para orar pelos enfermos, para libertar os oprimidos. Você, como discípulo de Jesus, será nas mãos de Deus um instrumento de cura, de libertação, de salvação, um canal da sua bênção. Mas você vai seguir com essa convicção e com esse discernimento que você deve abraçar os desafios que lhe chegam da parte de Deus, mesmo se sentindo aquém, frágil, despreparado. Porque, irmãos, a bem da verdade, é só assim que nós podemos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Confiando não na nossa capacitação pessoal, mas na capacitação que vem de Deus. Ou seja, você nunca vai se sentir completamente seguro diante dos desafios do ministério. E isso fará com que você caminhe permanentemente na dependência de Deus e que de posse da vitória, do êxito, você tribute sempre glórias a Deus, porque é dele que vem a capacitação. É assim que se sentia Paulo, ao afirmar: temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Irmão, geralmente a pessoa fica declinando os desafios ministeriais com a desculpa de que não está preparada para isso. Como eu disse, nunca estaremos. Por isso não precisamos nem podemos nos sentir totalmente adequados para a missão, uma vez que a caminho dela nós vamos recebendo de Deus a capacitação. Mas geralmente a gente quer primeiro receber essa capacitação, para depois dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a ordem não é essa. É fato que Jesus disse aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Mas na verdade, amados, eles fluíram nos dons espirituais enquanto realizavam a missão. É a caminho. Primeiro você diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Abraça o desafio, sai em direção ao desafio e a caminho Deus vai capacitando você. Amém, queridos? Segundo lugar, Jesus tem o compromisso de direcioná-los. O Jesus que chama é o Jesus que dá a direção. Se não, vejam os irmãos, verso 5. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu disse pela manhã que em alguns momentos específicos da nossa vida, em algumas circunstâncias ministeriais, o Senhor vai ter uma direção singular, única, e que vai nos ajudar a priorizar. Aqui, no caso, essa foi a direção de Jesus. A Galiléia era rodeada de nações pagãs,
e Jesus ordena aos 12 para que seguissem não rumo aos gentios ainda, mas de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles teriam a oportunidade primeira, os judeus teriam a oportunidade primeira. Por quê? Para que os apóstolos não se envolvessem em tensões interraciais, prejudicando a causa nessa fase. É numa fase. Porque depois da morte e ressurreição de Jesus, eles receberam a comissão para evangelizar todo o mundo dos gentios. Então, em algum momento, Jesus dirá a nós, primeiro isso, depois aquilo. Primeiro aqui, depois lá. Amém, amados? Isso é muito especial, é muito singular, é muito particular. Por isso que nós temos que ter essa intimidade com Jesus, porque dependendo do momento da nossa vida, do propósito, do chamado de Deus, vamos ter que priorizar algumas coisas. Amém? Terceiro lugar, Jesus tem o compromisso de lhes garantir a provisão. O Jesus que chama é o Jesus que garante a provisão. Verso 9 ele diz: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Irmãos, olha que coisa interessante. Eles deveriam confiar não na provisão, mas no provedor. E nós temos muita facilidade em confiar na provisão e não confiar no provedor. Por isso que a gente anda tão ansioso, tão preocupado. Jesus está dizendo para eles, olha, sem essa carga, vocês vão poder ir mais longe e mais rápido. Além de Jesus protegê-los daquilo que poderia macular a motivação deles, porque ouro, prata, cobre, às vezes trazem uma falsa segurança, e em razão de confiar neles, você deixa de caminhar pela fé e na dependência do Senhor. Se eles não deveriam confiar suas vidas a ouro, prata, cobre, poupança, mas deveriam eleger um estilo de vida simples, como eles sobreviveriam? Jesus diz, porque digno é o operário do seu alimento. Eles seriam ajudados por todos aqueles que estavam recebendo ministração deles, mas o que fica claro é que eles não estavam cobrando nada pela ministração do dom de Deus que estava na vida deles. Eles estavam apenas viabilizando a manutenção da vida para que seguissem fazendo o que o Senhor lhes ordenou. Irmãos, essa recomendação de Jesus de não levarem consigo ouro, prata, cobre, alforjes, enfim, recursos sobejantes, que excede aquilo que é necessário, parece indicar que sem os embaraços da vida, eles poderiam caminhar com uma maior desenvoltura, mas tinham que eleger, sim, um estilo de vida simples. Mesmo porque, no espírito do Evangelho, o excedente constitui uma sinalização de que nós temos que dividir com os necessitados. Irmãos, o que Deus falou no meu coração a respeito disso é que nós precisamos, na medida do possível, simplificar nossa vida se queremos nos disponibilizar para a obra de Deus. Porque o que geralmente tem acontecido nesses últimos dias é que aqueles que são chamados discípulos de Jesus estão tão embaraçados
com as coisas desse mundo, que os cometimentos do reino ficam num segundo plano. Por isso, Jesus não tem podido contar com muitos daqueles que se dizem seus discípulos, mas que não seguem o Mestre nem de longe. Hoje pela manhã eu estava dizendo que quantos são aqueles que são chamados servo de Deus? Alguém te apresenta e fala, esse aqui é um servo de Deus. E não serve para nada. Essa é uma serva de Deus, nunca serviu ninguém. Não é? Não somos traídos por essa expressão? Mas eu vejo alguém falando, e fulano é servo de Deus. Serve onde? Fazendo o quê? Então, nesse sentido, irmãos, nós precisamos rever nossos valores, reavaliar nossa carga horária de trabalho, reavaliar nossa agenda, nossas prioridades, se nós queremos caminhar desembaraçados, com a desenvoltura necessária nessa empreitada da sinalização do reino de Deus na terra. Senão, Deus não vai poder contar com você. Porque todos corremos o risco de focarmos em nossas conquistas pessoais, de gastarmos todo o nosso tempo e energia com prata, ouro, túnicas, sandálias, e no final da vida vamos olhar nostalgicamente para trás e dizer, afinal, o que eu fiz da minha existência? Que contribuição eu dei para o reino de Deus como discípulo de Jesus? Você compreende? E a vida passa rápido, irmãos. Mas eu quero dizer para os irmãos, fazendo um contraponto aqui, que Jesus não estava exigindo dos seus discípulos que fizessem voto de pobreza, nem que vivessem em extrema miséria, nem que rifassem a sua dignidade, porque ele termina dizendo isso, digno, é dignidade, é o operário do seu alimento. Então a ideia é que o discípulo, a caminho do cumprimento da sua missão, receberia de Deus a provisão. Deus mesmo se encarrega de suprir as necessidades daqueles que estão a seu serviço, inclusive usando a vida daqueles que por ele foi abençoado, para abençoá-lo financeiramente, não por constrangimento, mas por expressão de gratidão. E esse, irmãos, foi o princípio evocado por Jesus, quando percebeu a ansiedade no coração dos seus discípulos. Ele disse, vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentadas. A gente inverte a ordem, irmãos. A gente busca todas as demais coisas. A gente acha que pode se bancar na vida. Dá todo o foco nas conquistas. Gasta todo o tempo naquilo. A agenda, as prioridades, todas relacionadas com a subsistência. E o reino de Deus renegado a um segundo plano. Se der tempo, eu vou. A gente vai trabalhando com as sobras para Deus. O que sobrar eu dou, não é com o resto. E dá também o resto da vida, o término da vida. Mas Jesus disse, não, olha, todas as conquistas vão ganhar sentido, vão ter significado, quando você estiver priorizando o reino de Deus, quando você estiver colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, porque, como disse Jesus, de que adianta o homem conquistar e perder a sua alma, perder a sua fé, perder a sua visão da vida? De que adianta? Não é? Então Jesus dá esse princípio aos seus discípulos para que eles pudessem verem-se livres da ansiedade. Quarto lugar, Jesus tem o compromisso de orientá-los
quanto às prioridades. O Jesus que chama é o mesmo que estabelece as prioridades. O verso 11 diz: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Eles teriam diante deles portas abertas, então deveriam aproveitar, mas não deveriam forçar as portas. Onde houvesse rejeição, eles não deveriam permanecer. Ao contrário, deveriam seguir adiante. Deveriam priorizar portas abertas. E onde elas se abrissem, eles deveriam permanecer pregando. E eu me lembrei da ilustração do Peter Wagner, que ele diz que você pode imaginar 3 terrenos, um terreno árido aqui, um terreno fértil aqui, um terreno fertilíssimo aqui. Então manda o bom senso e a sabedoria que você lance mais sementes no terreno fertilíssimo, menos sementes no terreno fértil, e de quando em quando você dá uma passada no terreno árido. É uma sabedoria, para você não sentir aquela frustração de não ver resultado do seu trabalho. Amém, queridos? Jesus está com isso estabelecendo prioridades. Ele está dizendo: invistam mais tempo e recurso na vida daqueles que estão ávidos para receber a boa nova do Evangelho. É fato que a boa nova do Evangelho é para todos, mas especialmente para aqueles que querem. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o verso 12 diz: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, torne para vós a vossa paz. Irmãos, nós que vamos em nome de Jesus, nós vamos automaticamente levando a paz. É a paz do homem com Deus, é a paz do ser humano consigo mesmo, é a paz do ser humano com o seu próximo. O Evangelho é a paz. Por isso que nós calçamos a preparação do Evangelho da paz na nossa caminhada missionária. Então você pode entrar na casa e dizer: paz seja com essa casa. E quando você prega o Evangelho, quando você fala da verdade de Deus, você está levando paz para aquele lugar. Mas o texto diz que é possível que você não seja recebido e que as pessoas não escutem as suas palavras. E nessa situação, Jesus nos autoriza a sairmos daquela casa ou cidade sacudindo o pó dos nossos pés. Era uma expressão para dizer: esse terreno é pagão e fica por conta de Deus. Irmãos, entendem? Nós não temos a responsabilidade com os resultados. A gente vai, a porta abre e a gente entra. A hostilidade, a gente segue caminho e vai para quem quer. E vale, irmãos, para tudo, para o discipulado, para a ministração de cursos, para o evangelismo. Tudo isso nós precisamos parar de perder tempo com quem não quer. É isso que Jesus estava dizendo até no final. Às vezes ele falou: mas no cântico falou que ele deixa as 99 e sai em busca de uma. É outro contexto. Os irmãos entenderam? Amém? Quinto lugar, Jesus tem o compromisso de não nos responsabilizar pelos resultados, como acabei de dizer. Verso 14: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Irmãos, quem anda com Deus, quem segue Jesus, passa por experiências as mais variadas. Em alguns lugares você é honrado, respeitado, admirado, acatado. Em outros lugares você é desprezado, humilhado, discriminado. Então, nesse sentido, como diz Paulo,
nós somos aroma de Cristo para aqueles que se abrem para o Evangelho, mas também somos cheiro de morte para aqueles que se fecham para o Evangelho. Por quê? Porque, irmãos, quanto mais luz do Evangelho a pessoa recebe, mais responsável ela se torna diante de Deus. Depois de ouvir, discernir o Evangelho, se mesmo assim a pessoa se fecha, ela está escolhendo deliberadamente a morte espiritual e sofrerá as consequências no juízo final. Por isso que o cheiro é de morte. Estou dizendo isso, irmãos, porque muitas das nossas frustrações na evangelização se deve ao fato de pensarmos que somos responsáveis pelas pessoas que rejeitam o Evangelho e hostilizam aqueles que carregam em si o Evangelho. E quantas vezes a tristeza e a frustração por aqueles que rejeitam o Evangelho acaba nublando a alegria daqueles que recebem, que é a maioria, irmãos. Faça uma experiência. Fale de Jesus para 10 pessoas e você vai ver que a maioria se abre para receber o Evangelho. A maioria está sedenta. Então, para que isso não aconteça, para que não venha essa frustração, o conselho de Jesus é: sentiu hostilidade, sentiu que você está dando pérola aos porcos, mude a direção e vá para aquele que quer. Amém, amados? Jesus está nos isentando dessa responsabilidade, ao mesmo tempo em que está nos incentivando a ações evangelísticas em terrenos férteis. Ou seja, devemos gastar nosso tempo com aqueles que estão ávidos, que querem receber, que estão dispostos a se deixarem transformar pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E falando numa linguagem bem popular, né? Não fique malhando em ferro frio. E eu brinquei hoje de manhã, como diz meu irmão mais velho, ele é muito maroto, não fique queimando vela com defunto ruim. Sexto lugar, irmãos, Jesus ensina, penúltimo lugar, que estando num ambiente hostil, há de haver equilíbrio entre a prudência e a mansidão. Olha que coisa interessante. Verso 16 diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Está claro, então, irmãos, que somos enviados a um mundo hostil ao Evangelho. Somos ovelhas do rebanho do Senhor, vivendo num mundo habitado por lobos. Por isso, Jesus diz como podemos sobreviver a tanta hostilidade, tendo o equilíbrio entre o não ser tão ingênuo, nem tão beligerante, nem tão briguento, sendo prudentes como as serpentes, cuidadosos, cautelosos, inofensivos e simples como as pombas. E esse trânsito entre a prudência da serpente e a simplicidade da pomba é o lugar do bom senso, é o lugar da sabedoria prática, é o lugar do equilíbrio, é o lugar do discernimento e da paz. Porque, irmãos, em meio a lobos que hostilizam o Evangelho, e o evangelista, não devemos ter a ingenuidade de nos expor desnecessariamente. Por outro lado, devemos caminhar com o coração quebrantado, devemos ser sempre abertos ao diálogo, distantes da intolerância e sempre nos movendo em amor. Essa é a representação da pomba. Por isso é que quando Paulo se sente ameaçado numa cidade, ele foge para outra. Da mesma forma, Jesus, quando se sente ameaçado, ele sai de cena.
Quando Jesus cura alguém, ele diz, não divulgue, não dê publicidade a isso, para não atrair perseguição. Então, irmão, se nem Jesus se expõe desnecessariamente, porque nós nos expoiríamos, vamos nos expor em nome da fé. Há momentos que você tem que usar a sabedoria. E eu disse aqui que eu me lembrei, tristemente, do velório de um pastor onde estive, que desafiou traficantes, se moveu sem sabedoria numa favela e terminou morto, metralhado na sua sala pastoral. Irmãos, entenderam? Temos que ter a prudência da serpente, bem como a simplicidade, ou sermos inofensivos como as pombas. E manter esse equilíbrio. Os lobos precisam ser ganhos para Jesus. Não temos que travar uma luta contra eles. E quem vai convencê-los do pecado, do juízo, da justiça, será o Espírito Santo. Não temos que ficar brigando, discutindo religião, coisa parecida, não, irmãos. Nós temos que anunciar o Evangelho da paz, em nome de Jesus. Último lugar, Jesus tem o compromisso de, em momentos de extrema perseguição, conceder-nos uma sabedoria especial. Veja o verso 17 em diante. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles entre os gentios. Mas olha que coisa interessante. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado de como haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo de vosso Pai é que fala em vós. Você entendeu? Eles seriam perseguidos por causa da fé em Cristo, e quando fossem colocados numa situação extrema, como acontece nos países comunistas e de maioria muçulmana, o Espírito haveria de lhes conceder uma sabedoria especial. Por isso, eles não precisariam de se preocupar com o que haveriam de falar. Irmãos, em momentos de impasses, quando você está sendo perseguido em razão da sua fé, Deus vai colocar uma sabedoria especial sobre você. Estamos diante dessa possibilidade, irmãos, de receber diretamente de Deus uma sabedoria capaz de desarmar os nossos opositores sem que precisamos nos preparar para isso. Não é maravilhoso isso, irmãos? Amém? Isso é maravilhoso porque não precisamos nos estribar na nossa esperteza humana, na nossa lógica humana, na nossa sabedoria humana, porque ela virá do céu, virá de Deus, sempre que for necessário, e nós emprestaremos a nossa boca, a nossa mente, o nosso espírito, e o Espírito Santo falará em nossa boca. Esse é um compromisso que Jesus assume. Então, concluindo, queridos, você foi chamado por Jesus e será capacitado para cumprir os propósitos dele na sua vida. Não tenha medo de dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Há muitos que confundem maturidade com introversão de conhecimento. Há mais um curso, mais um livro, mais uma apostila. Nunca vi gente que faz tanto curso, tanto livro, tanta apostila, dizerem a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Parece que vive de congresso em congresso. Todo o tempo é gasto em congresso. Deveriam dizer, eis-me aqui, envia-me a mim,
e por fé esperar a capacitação que venha diretamente de Deus. Amém? Claro, Deus te chamou, você obedeceu, você está a caminho de cumprir a vontade dEle, Ele vai te abandonar? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você que foi chamado por Jesus, receberá a direção dEle para o seu ministério. Há alguns momentos que a gente não sabe onde focar, não é, irmãos? Há tanta demanda, tanta coisa a fazer, é cavar no trono. E Jesus vai tocar o nosso coração e vai trazer paz para você. E você vai saber onde Deus quer usar você e de que maneira Deus quer usar você. Em que lugar Deus quer usar você. Amém, queridos? Também você foi chamado por Jesus. Você que foi chamado por Jesus pode contar com a sua provisão enquanto você estiver em missão. Amém? Quando eu disse para você reavaliar sua agenda, rever seus valores, diminuir, quem sabe, a carga horária de trabalho, eu digo isso mais para o autônomo, porque é possível. Eu estou dizendo que Deus vai suprir aquilo que você vai deixar de ganhar, porque você vai se dedicar à obra do Senhor. É a lei da semeadura, irmãos. Você semeia seu tempo, seus talentos, suas habilidades, seus dons para abençoar pessoas, e Deus te dá uma colheita abençoada. Pode não ser a mansão, mas é aquela casinha abençoada, aquele carrinho abençoado, aqueles recursos abençoados, aqueles filhos prósperos e abençoados. Deus faz isso, queridos. Deus nos abençoe e a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Amém, queridos? Quando a bênção vem da parte de Deus, ela é enriquecedora, porque não há ônus a pagar, ela veio como dádiva, ela veio como graça sobre a nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Você que foi chamado por Jesus, vai receber dele discernimento, sabedoria especial para o enfrentamento das perseguições em razão da sua fé. Sendo prudente como a serpente, inofensivo como a pomba. Como dizia um pastor no rádio, crente não é bobo, porque se fosse bobo, não seria crente. Amém?